Bom, e hoje nós vamos explorar o labirinto. Mas não estou falando daqueles dos parques de diversões, não. Tampouco do filme em que protagoniza o cantor David Bowie. O labirinto, também conhecido como ouvido interno, congrega as funções da audição e do equilíbrio. Fica incrustado em um dos nossos ossos do crânio. E o nosso labirinto também fica doente, dando origem às labirintites. E esse é o tema da nossa consulta médica, que vai trazer de volta o equilíbrio que a sua saúde precisa. E para isso, eu convido o nosso parceiro, otorrinolaringologista do Hospital SEMA, que é o maior centro de otorrinolaringologia da América Latina, que é o Dr. Charalambos Sotiropoulos. Charalambos, você está bom, meu irmão? Rony, como você vai? Tá? Tudo bem? Bem. É um prazer estar novamente Obrigado. Obrigado Se bem você. Que sexta-feira passada a gente teve junto, né? Coincidentemente. Um encontro marcante. Aliás, você saiu correndo bem na principal hora. Por quê? Porque a hora que você saiu correndo, nos foi ofertado, e você não estava lá presente, mas eu tomei conta e apreciei por você. Por quê? O Ramon abriu para nós aquele Rumani Conti da safra 59. Não. Eu fui obrigado, mas ele falou, ele deixou o Chateau Petrus, que está lá, da safra de 47. Ele está esperando a gente. Ai, Deus meu. Você entendeu? Eu nunca vi na minha vida, Charalambos, eu nunca vi. Porque era um Petrus 47. Mas você saiu correndo. Ah, não saí correndo, não. Para com isso. Charalambos, muita gente sofre, inclusive a nossa produtora ali, que eu já falei para você, a Stephanie, ela sofre dessa doença. Mas quase ninguém sabe o que realmente é a labirintite e do que se trata. Então, afinal, o que é a labirintite? É bastante interessante isso. Quando a gente fala de labirintite, parece que é uma coisa muito comum, uma coisa corriqueira no dia a dia. Mas labirintite, por incrível que pareça, Rony, é uma infecção rara. Aí você vai falar, mas como é raro? O termo é erroneamente aplicado para o transtorno do equilíbrio. Por quê? Labirintite, a sufixação ite significa processo inflamatório ou infeccioso. A inflamação ou a infecção dos labirintos é uma situação rara, mas o transtorno de equilíbrio que leva às afecções, ou seja, leva às alterações de equilíbrio, que de forma mais correta nós chamamos de vestibulopatias ou labirintopatias, esses sim são extremamente frequentes, que são transtornos, basicamente transtornos do equilíbrio, que acometem uma parcela enorme de pessoas, não é verdade? A gente não tem uma ideia quanta gente pode sofrer de labirintite, né? Que é o que nós usamos o termo labirintite, mas nós preferimos labirintopatias. É, labirintopatia, porque labirintite seria de fato uma inflamação ou uma infecção. Existe, mas são raros, esses eventos na categoria das labirintopatias são mais raros. Vamos dizer que é um transtorno do equilíbrio? Um transtorno do equilíbrio, exatamente um transtorno do equilíbrio. Tá. A gente tem uma foto para mostrar aí, não é? O Tatá falou comigo, o Eustáquio me disse. Olha lá que bacana, ó. Bonitinho. Eu olha, adoro essa imagem porque ela é bonito bastante elucidativa. É uma imagem completa da estrutura, todo o conjunto morfológico que compõe a orelha. Tá. Então nós temos o pavilhão externo da orelha, o conduto auditivo ali representado, Tá. depois a membrana timpânica. Este segmento é a orelha externa. A partir daí nós temos a orelha média, que aliás já foi alvo até de bate-papos nossos aqui. Foi. Na orelha média, nós temos 3 ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, Isso. que serão responsáveis por transmitir o som do tímpano para a orelha interna. E ali na orelha interna é que nós temos o conjunto auditivo e o conjunto ligado ao equilíbrio, formando uma estrutura única que é a cóclea mais o labirinto, os canais semicirculares, aquelas ferradurinhas que nós enxergamos ali, Certo. Rony. Essas ferradurinhas constituem o conjunto dessas ferraduras, constituem o chamado labirinto. E é bastante interessante a nomenclatura. Eu, como professor de anatomia, você sabe que eu gosto sempre de falar um pouquinho de história de anatomia. É bom. Como que foi determinado, quer dizer, como foi dado o nome dessas estruturas? Porque elas são estruturas muito diminutas e de alta complexidade. Os anatomistas estudando o osso temporal, que é esse osso Sim. onde ele está sediado, estudando o osso temporal, de repente viram que existia uma série de pequenos canalículos interligados entre si, altamente complexos, formando um conjunto de estruturas inimagináveis. Tão complexo que foi dado o nome de labirinto. Tamanho eram os canaizinhos de entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída.
Ainda tem a trompa do nosso coordenador de produção, trompa de Eustáquio. A tuba auditiva. A tuba auditiva que comunica o fundo da cavidade nasal com a orelha média. A orelha média. E quando a gente, por exemplo, desce uma serra de carro muito rapidamente, o ouvido começa a fechar. Exatamente. Muita gente faz assim. Exatamente. Para fazer, é o que nós chamamos de manobra de Valsalva, né? Você faz uma pressão na cavidade nasal para jogar o ar pela tuba auditiva para reequilibrar a pressão atmosférica da orelha média. Porque o tímpano enverga para dentro. Então ele fica abafado. Aí você, quando você joga o ar, você faz um fenômeno tampa, puf, ele vai para fora. Que na verdade é a pressão em milibares que faz isso. Milibares, exatamente. Meu Deus do céu. Bom, sintomas e talvez causas mais frequentes do transtorno do equilíbrio ou labirintite, porque senão ninguém vai entender. As causas mais frequentes estão relacionadas a uma série de um conjunto de sinais e sintomas, por quê? Os transtornos do equilíbrio são multifatoriais. Transtornos neurológicos, transtornos psiquiátricos, transtornos endocrinológicos, transtornos da região cervical, alterações cardiocirculatórias, também? Alterações metabólicas, da glicemia, são fatores que podem desencadear. Então você veja que é complexo o problema. É muita coisa. É complexo. É complexo, realmente é complexo. Por quê? Porque existe uma confusão entre 3 termos diferentes: tontura, vertigem e labirintopatias. Isso é bastante comum. O que é labirintose? Então, eu vou te explicar, nós vamos explicar para quem está nos assistindo esse conjunto todo. Então, tontura, vertigem e labirintopatia. A tontura é um sintoma relacionado a um transtorno de equilíbrio. Todo transtorno de equilíbrio é uma tontura. A vertigem é um transtorno de equilíbrio rotatório, quando você tem um transtorno rotatório. E as vestibulopatias são esses transtornos ligados aos canais semicirculares, ligados ao vestíbulo, ao labirinto. Essas são as labirintopatias, que todas essas situações podem ocasionar isso, inclusive erros alimentares, ingestão de medicamentos, sejam diferentes medicamentos quais forem, pode levar a labirintopatias. Hábitos como noites mal dormidas e excesso de carga laboral também podem desencadear as labirintopatias. Então você vê que é complexo o problema. O workaholic, né? Que se cuide. O workaholic, aliás, tem que se cuidar de forma geral, porque desenvolve uma série de outras patologias em conjunto. Verdade. É bastante interessante. Labirintose o que é? São essas alterações também, onde o paciente não desencadeia completamente a crise de labirintite, mas ele fica meio zonzo. Que é aquela pequenininha que olha para cima. Nós estamos batendo um papinho. Ela é uma forte candidata a estar realmente passando por uma crise de labirintopatia. Uma forte candidata pelos sinais e sintomas que ela está apresentando. Agora, muitas pessoas ficam confusas, né? Eventualmente até ela, com o que estão sentindo. Qual a diferença entre tontura, vertigem, você explicou, mas labirintite, na verdade, é o transtorno. É o transtorno. Alguma forma de prevenir o que se chama de labirintite? Tão importante quanto a gente falar na prevenção, é falar no diagnóstico, tratamento e na prevenção. Mas vamos começar pela prevenção. Primeiro, mudança de hábitos. Sabendo-se a causa, a mudança de hábito, na realidade, quando a gente fala em mudança de hábito hoje na medicina, Rony, parece que tudo a gente tem que mudar o hábito para curar tudo. Mas é que nós estamos tendo realmente uma qualidade de vida muito ruim. Verdade. Muito ruim. Então hoje, você fala assim, mas eu tenho que mudar de qualidade de vida, então eu tenho que diminuir, obviamente, a ingestão de bebida alcoólica, eu tenho que ter uma vida saudável, eu tenho que praticar atividade física, evitar a ingestão excessiva, isso é fundamental, de alimentos e líquidos que contêm cafeína, porque a cafeína estimula o quadro da vestibulopatia. Além disso, higiene do sono. Nós precisamos dormir bem, nós já falamos aqui tanto de dormir bem, não é? Dormir bem não significa cair na cama e ficar 12 horas deitado, não é isso. Você precisa dormir corretamente num ambiente agradável, não ficar com o seu telefone na mão. Os iPhones vão para a cama junto com a gente, os tablets vão para a cama junto com a gente. Ainda, além deles dois, ainda nós temos o terceiro, o inimigo que era o primeiro, que é a televisão. Que a gente deixa ligado até pegar. Mas a televisão funciona como um hipnótico, pelo menos para mim. Eu vejo uma coisa só. Não, assim, o melhor hipnótico é o quarto escuro, silencioso e o livro na mão. Esse é o hipnótico.
O hipnótico é o livro. Também uso. Porque a gente fica escutando televisão e acaba não pegando no sono muito, porque você quer prestar atenção. É verdade. Mas com essa complexidade dessa sintomatologia toda, deve ser muito difícil o diagnóstico, né? Ou não? O diagnóstico parece muito difícil, mas para o especialista, para nós que estamos acostumados a lidar com isso, primeiro, todo diagnóstico em medicina depende fundamentalmente história clínica, antecedentes familiares, exame físico bem feito e exames subsidiários. O principal exame subsidiário da nossa especialidade, para que nós possamos fazer esse diagnóstico, é um exame chamado exame otoneurológico completo. O exame otoneurológico completo, ele vai me dar substratos como especialista para eu entender. Estou diante de uma crise vertiginosa labiríntica, de origem labiríntica ou não labiríntica. A partir daí, existe também um desdobramento disso. Por quê? Exames laboratoriais, exames de sangue, exames de urina, exames radiológicos, sejam eles tomografias, ressonâncias, ultrassonografias, também vão complementar esse conjunto diagnóstico. Mas o exame de eleição, posto o exame clínico, o exame físico, criado um juízo crítico, o exame otoneurológico é fundamental para nós. Tá. Fundamental. Então, você quer dizer que existem pessoas que são mais propensas a desenvolver isso? Existem histórias familiares para o desenvolvimento de labirintopatias ou vestibulopatias. Históricos familiares. Do mesmo jeito que nós temos históricos familiares para alterações e perdas auditivas, para o aparecimento de zumbidos, nós também temos para isso, para as vestibulopatias e para as tonturas. E o tratamento? Como é que é feito? O tratamento. Posto, então, feito o diagnóstico. O tratamento eu adoro falar, sabe por quê? Tem 3 coisas que eu adoro. O Brasil é um país apaixonante. É o país do samba, do futebol e da labirintopatia. Por quê? Todo mundo entende de samba, todo mundo sabe escalar a seleção brasileira melhor que o técnico e não tem um paciente que chega no teu consultório que não conhece praticamente todos os remédios de labirintite. É mesmo? É impressionante. Olha, é tão interessante isso, Rony, que nós temos clientes que vêm ao nosso consultório para perguntar se existe algum medicamento novo que saiu no mercado para ele substituir o que ele já toma. Meu Deus. Como se fosse um milagre você tomar remédio a vida inteira. E não é. Não se toma remédio a vida inteira, Não se toma, por quê? Só na crise? Só na crise, vou falar de novo. É fundamental para você que está nos assistindo entender que nós precisamos fazer o diagnóstico correto e lembrar que isso é uma doença multifatorial. De repente eu posso ter um indivíduo entrando em crise labiríntica porque ele toma de 6 a 8 cafés por dia fora Coca-Cola. Se eu subtrair toda essa cafeína dele, ele cura do problema dele sem precisar de medicamentos. Entendi. Entendeu? De repente eu estou diante de um paciente que tem transtornos hormonais, transtornos endocrinológicos ligados, por exemplo, à sua tireoide. Se nós corrigirmos, se o colega da endocrinologia corrige a tireoide, eu tiro ele da crise. Pacientes com arritmias cardíacas ou transtornos de ritmo cardíaco não precisam tomar remédio para labirintopatia, precisam tratar o sistema cardiocirculatório. Então, mais uma vez eu gosto de falar, não tomem remédio quando você tem uma crise de tontura, que a tontura não é uma doença, a tontura é um sintoma. E ele pode mascarar, hein, Rony, uma série de outros transtornos graves. Por quê? Transtornos neurológicos, por exemplo, vou citar um exemplo. Existem tumores neurológicos, existem alterações vasculares no sistema nervoso que dão tontura como um primeiro sinal ou sintoma. E o paciente espontaneamente se dirige à farmácia, compra um medicamento antivertiginoso e está abreviando o diagnóstico e o seu prognóstico de uma doença grave. Vai mascarar uma doença grave. Tá. Agora, essa história, que muitas pessoas que têm esse transtorno do labirinto mal conseguem levantar a cabeça, como é o caso ali da Stephanie, né? Durante uma crise forte. O que deve ser evitado durante esses períodos? No momento da crise, as labirintopatias, elas têm diferentes níveis. Nós temos labirintopatias, que nem da nossa amiga, que ela está passando por quadros vertiginosos, tem tido náuseas, tem tido desconfortos, porém, ela consegue levar bem ou mal suas atividades do dia a dia. As crises vão desde essas crises leves até crises bastante severas, onde o paciente não consegue sequer levantar da cama. E tem
tontura, vertigem rotatória, evolui com náuseas, vômitos incoercíveis, vômitos que não param, sudorese fria, sensação de batedeira cardíaca. Nesses casos, não tem outra alternativa a não ser procurar o serviço médico e muitas vezes nós precisamos internar o paciente pelo menos 48 a 72 horas até que a gente consiga equalizar esse quadro e poder tratá-lo ambulatorialmente. Entendi. Então, esses quadros, eles vão desde quadros brandos até quadros severos. Inclusive, tem uma história bem interessante. Os colegas, há muitos anos atrás, os colegas lá do Rio de Janeiro estudaram um trecho da Dutra, onde ocorriam acidentes repetidos, um atrás do outro, numa região onde, no final da tarde, a sombra deixava as árvores, o sol, perdão, deixava as árvores com sombra, sol, sombra, sol, sombra, sol. E nesse trecho é onde aconteciam acidentes terríveis. Olha que interessante, porque essa alternância claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, determinava síndromes vertiginosas agudas. O paciente ficava tonto dentro do carro, batia o carro. Olha que interessante. Gente. Cortaram uma série de árvores nesse trecho e esses acidentes diminuíram sobremaneira. Olha que interessante. História é essa. Interessante, né? Carla Lemos, meu irmão, estou muito contente de poder revê-lo. Muito obrigado mais uma vez. Vamos marcar para a gente tomar aquele vinho junto, se Deus quiser. Vamos, nós fomos convidados. Né? O Ramon abriu, o Ramon está abrindo o bar, nós vamos, né? Confraria de vinho é terrível. Ramon, um beijo para você, meu irmão. Um beijo, Ramon. O meu também. Esse brilhante otorrinolaringologista, que é nosso parceiro, ele está lá no Hospital SEMA, para quem não sabe, é o maior centro de otorrinolaringologia da América Latina. Você quer mandar uma sugestão para ele, ou um tema para o quadro, é só enviar aqui para o todoseu.tvgazeta.com.br. Carlos, obrigado, mais uma vez. Obrigado, mais uma vez, obrigado você, Rony, pelo convite. Obrigado, obrigado. Obrigado, Will.